Essa água que é captada de graça dentro da reserva do Tinguá e que ela não paga compensação financeira nenhuma por isso, ela abastece todo mundo que precisa? Ou a SEDAI entende a importância dessa floresta e da proteção dessa floresta para garantir os seus mananciais, ou ela, de alguma forma, ela vai estar justamente trabalhando para que isso acabe. O trabalhador que teve depósitos em conta do FGTS de 99 para cá, até os dias de hoje, deve ter corrigido o saldo que existia na conta, não pela taxa referencial, e sim pelo IPCAI. O cidadão, ele tem que ficar atento às oportunidades que surgem para fazer a conversão do fundo de garantia. Tudo isso agora no Via Legal. Desde o início do ano, pelo menos 50 mil brasileiros recorreram à Justiça Federal com a esperança de receber um pouco mais de FGTS. As ações que pedem a mudança no índice de correção dos valores chamam a atenção para o que pode ser uma irregularidade praticada durante 15 anos. Estamos falando de muito dinheiro, que em vez de ir para o bolso do trabalhador, acabou aumentando os lucros da Caixa Econômica Federal. Acabei de receber meu fundo de garantia por aposentadoria, entendeu? Mas o rendimento dele não foi grande coisa, né? A constatação é a mesma, feita todos os meses por milhares de trabalhadores brasileiros quando sacam ou simplesmente verificam o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É nosso, né? De todo trabalhador, né? Trabalhador brasileiro aí que sustenta esse país, né? Esse dinheiro aí que paga várias obras sociais, vários programas do governo. É um dinheiro do trabalhador, é um direito, né? Atualmente, os depósitos no FGTS são corrigidos pela TR, a taxa referencial, mais juros de 3% ao ano. Acontece que no ano passado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou a taxa inapropriada para corrigir perdas inflacionárias. Com a interpretação dos ministros, muita gente decidiu questionar na Justiça a prática adotada há anos pelo governo. No caso da correção do FGTS, a meta é alterar o índice aplicado pela Caixa Econômica desde agosto de 1999. A primeira decisão da Justiça, reconhecendo que o banco estava aplicando o índice errado na hora de calcular a correção do FGTS, foi dada aqui em Foz do Iguaçu. Ao analisar o caso de um trabalhador da cidade, o juiz determinou a mudança no cálculo. Um entendimento que abriu o caminho para que milhares de pedidos chegassem aos tribunais. Eu me deparei com a situação de que a TR não corrigia a inflação, e aí o que fazer? Porque não existia, do ponto de vista direto sobre o FGTS, um índice que corrigisse em substituição à TR. Na verdade, eu me vali da lei federal, já de 2013, que contempla o orçamento do Poder Executivo para 2014, no qual ele mandou corrigir pelo IPCA. Na prática, ela significa que o trabalhador que teve depósitos em conta do FGTS de 99 para cá, até os dias de hoje, deve ter corrigido o saldo que existia na conta, não pela taxa referencial, e sim pelo IPCAI. E a diferença é grande. Para se ter uma ideia, basta comparar os dois índices. Em 2013, a TR foi de 0,19%, contra 5,91% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mesmo considerando os outros 3% aplicados pelo governo, a perda foi de 2,72%. Nessa simulação, a defasagem fica ainda mais evidente. O trabalhador que tinha R$1.000 na conta do fundo em 1999, quando a correção passou a ser feita com base na TR, hoje teria R$1.340. Se a correção tivesse sido feita com base no IPCA, o valor atual seria de R$2.586.
Somente num ano. Agora, tu imagina um cidadão que está há 10 anos trabalhando, 20 anos trabalhando, 30 anos trabalhando, a perda que ele está tendo. Certamente isso fere a família brasileira e fere a dignidade do trabalhador brasileiro. E pelo visto, tem mesmo muita gente se sentindo lesada. Em todo o país já são mais de 50 mil ações em andamento. Paulo, que trabalha como gerente administrativo, também entrou na justiça e já fez os cálculos de quanto deve receber se vencer a disputa contra a Caixa. Informações repassadas pelo advogado davam em torno de 15 mil reais. Paulo ainda aguarda a palavra final da justiça. Ele e os outros trabalhadores que também decidiram brigar nos tribunais. É que a Caixa alegou que decisões isoladas, como a tomada em Foz do Iguaçu, poderiam gerar insegurança jurídica. Com esse argumento, o banco conseguiu que o Superior Tribunal de Justiça suspendesse todos os processos. Quem entrou com a ação não é prejudicado, não é? Porque os processos onde estiverem, eles ficam suspensos. Não é? Por exemplo, nós recebemos novas ações ajuizadas normalmente. Não é? O que nós fazemos, na verdade, nós temos um convênio com a Caixa de que há um depósito de uma contestação padrão, tendo em vista que a matéria é uniforme, a matéria é unicamente de direito. Não é? E aí nós citamos a Caixa eletronicamente, que o nosso processo é eletrônico, juntamos a contestação padrão da Caixa e em seguida suspendemos o processo. Este economista alerta: o trabalhador não deve apenas esperar por uma decisão favorável da Justiça. O ideal é aproveitar as oportunidades de melhorar as aplicações. O cidadão, ele tem que ficar atento às oportunidades que surgem para fazer a conversão do fundo de garantia. A segunda coisa que ele precisa ficar atento é fazer com que haja os seus ativos a maior rentabilidade. Se ele deixar o dinheiro na caderneta de poupança ou pior, num fundo de garantia, por termos de serviço, ele tem que respeitar todas as regras. Mas ele tem que optar sempre por uma rentabilidade melhor para fazer com que os seus ativos sejam corrigidos, valorizados, atualizados e ele não perca dinheiro. Então, isso ele tem que ficar atento. Pela quantidade de pessoas e de recursos que o assunto envolve, não é possível prever quando o julgamento será concluído. Uma indefinição que não tira a esperança de quem, já há um bom tempo, se sente prejudicado pelo banco público. O fundo de garantia, na verdade, é um fundo para garantir a vida futura do trabalhador. É esse o sentido do fundo. Agora, se essa parcela vem sendo desvalorizada ou não vem pelo menos acompanhando a inflação, me parece que é injusta. Não é um grande valor, mas é um dinheiro que é meu, é um direito meu. Então é isso, essa sensação, né, que a gente tem, sensação de estar sendo lesado mesmo. O Superior Tribunal de Justiça ainda não julgou o caso. Por isso, todos os processos continuam suspensos. A novidade é que o subprocurador-geral da República, Wagner Matias, já encaminhou ao STJ um parecer favorável à correção dos valores pelo IPCA. E o Via Legal já apresentou outras reportagens sobre as regras para a arrecadação e a liberação do FGTS. Você pode rever essas histórias acessando nossos canais na internet. Para a administração, trata-se de uma espera normal. Já quem está na fila reclama e se diz prejudicado. Quando o assunto é concurso público, não é raro encontrar aprovados dispostos a brigar para garantir logo a nomeação. O caso que você vê agora aconteceu em Pernambuco e, pelo menos por enquanto, a vitória tem sido de quem contrata. Há um ano, Luciano trabalha como carteiro. Formado em informática, ele conta que resolveu optar pelo concurso e que aceitou mudar de área por estar em busca de tranquilidade financeira. Entre a aprovação e a nomeação, foi preciso esperar 1 ano e 2 meses. Um tempo razoável, mas ele não reclama. Prefere comemorar a recompensa pela dedicação. Eu resolvi fazer o concurso dos Correios pela questão da estabilidade, né? Você tem um bom plano de saúde e a questão de ticket, de alimentação, poder proporcionar para a minha família coisas que na empresa privada não teria condições.
Uma segurança que Emerson esperava estar contando há um bom tempo. Morador da cidade de Carpina, que fica a cerca de 54 quilômetros de Recife, ele mostra o telegrama que comprova a aprovação no concurso. Mas apesar de ter o nome na lista de aprovados, ele conta que até agora não foi nomeado. Uma decepção para o técnico em rede de computadores. É muito decepcionante você prestar um concurso público hoje no Brasil, ter todo o esforço que você tem para você conseguir passar, porque é uma guerra, o concurso público no Brasil é uma guerra, você conseguir passar, e no final do concurso você ser aprovado e você não ser chamado, não ser contratado. Quando é realizado um concurso, o órgão público não é obrigado a fazer as nomeações de forma rápida, assim que sai o resultado. Mas em algumas situações, a demora pode ser um sinal de problema. No caso do processo seletivo dos Correios, o assunto veio parar no Ministério Público Federal em Pernambuco. Uma investigação preliminar mostrou que os aprovados não estavam sendo chamados por conta da terceirização. Quase 10% do total de empregados da estatal teriam esse modelo de contratação. Os indícios de irregularidade justificaram a abertura de uma ação coletiva. Os autores são pessoas que aguardam a vaga conquistada no concurso. Foram constatadas várias contratações indevidas por meio de empresas terceirizadas, embora os Correios dispusessem de candidatos aprovados em concurso público para os mesmos cargos. Foram analisados contratos desde o ano de 2001, 2012, 2013 e contratações, inclusive por prazos de até um ano, que descaracteriza a alegação de que seriam temporárias. O processo continua em andamento. Em primeira instância, uma decisão provisória chegou a determinar um prazo de 30 dias para que os Correios nomeassem os aprovados e suspendesse as contratações dos terceirizados. Mas a empresa pública recorreu e conseguiu suspender a ordem no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O tribunal entendeu que, uma vez estando em validade o concurso, não havia urgência, porque dentro desse prazo os candidatos podem ser nomeados. Vamos acompanhar até o final, na expectativa de uma decisão favorável aos nossos pleitos. E o número de candidatos que precisam brigar nos tribunais é cada vez maior e se repete em todo o país. Para esse advogado, que é especialista em direitos dos concursados, na maioria das vezes, a postura da administração pública fere a Constituição Federal. A administração pública, ela tem por lei, e quando eu me refiro à lei, estou me referindo à lei maior, estou me referindo à Constituição, o dever de contratar pessoas através de concurso público. Assim, ela garante um processo de lisura e escolhe entre os populares aqueles que estão mais preparados para ocupar esse cargo. A partir do momento em que eu faço um concurso para inglês ver, expressão antiga, né? Mostrar para inglês ver que não é um concurso sério, isso beira em algumas situações o que eu ouso chamar de fraude. O advogado explica que o candidato que se sente lesado pode e deve acionar a justiça para não ficar sem a vaga. A primeira providência é reunir toda a documentação que possa provar a conquista da vaga e os passos dados pelo órgão público na condução do processo seletivo. Feito esse dossiê, ela apresenta para um advogado da área, ou mesmo para o Ministério Público, e ela consegue demonstrar de forma bem lógica a premissa maior, a premissa menor e a síntese daquilo que ela vai expor como seu direito. Então, eu fiz o concurso, não fui convocado em detrimento de terceirizados, logo eu tenho o direito de ser convocado. E aí fica fácil para o advogado, fica fácil para o Ministério Público, seja lá para quem for, mostrar ao juiz que houve um direito negado e fazer com que o judiciário reconheça esse direito e obrigue os Correios, obrigue a entidade a convocar aquela pessoa. Com a esposa grávida de 3 meses, Emerson acompanha de perto a tramitação do processo na Justiça. Otimista, ele não vê a hora de começar a trabalhar nos Correios. É uma bênção de Deus um filho, e se vier a nomeação vai ser 2 bênçãos, porque eu vou ter ali a minha estabilidade e vou ter a minha família ali para poder manter, graças àquela nomeação ali. A principal função do judiciário é garantir que as leis de um país sejam integralmente cumpridas.
Mas a realidade mostra que essa exigência não pode ser feita às cegas, de forma radical. A história que você conhece agora não deixa dúvidas. É preciso avaliar todos os aspectos e diferenciais de cada caso. Quando chegou ao Brasil para visitar a namorada, Marvin planejava ficar 3 meses em Brasília. Mas já se passaram 2 anos e o alemão continua por aqui. O visto de turista perdeu a validade em 6 meses. Mas ele, que sofria só de pensar em ficar longe da amada, conseguiu prorrogar a permanência no país depois de oficializar a união. A gente fez aquela união estável, que dá a permissão de ganhar um visto temporário por 2 anos, com a classificação permanente. Morando em Brasília, o rapaz, de apenas 23 anos, fez amigos, conheceu outras cidades e até conseguiu um emprego como professor de alemão. Com a vida estabilizada, Marvin já não pensa em voltar para a Alemanha. Esse país virou praticamente não quero dizer meu país, mas eu tenho um grande carinho para o Brasil. O problema é que o visto de 2 anos vence em outubro e ele não pode mais contar com a união estável para prorrogar a permanência no Brasil. É que nesse meio tempo, o relacionamento chegou ao fim. É um novo desafio para mim agora, porque ainda não sei como vai continuar agora a minha temporada aqui no Brasil. Se permanecer por aqui com um documento vencido, Marvin passa a ser um imigrante ilegal. Mas ele garante, nem pensa nessa possibilidade. Eu não posso combinar isso comigo, que eu posso fazer uma coisa ilegal aqui, por exemplo, ficar aqui com visto, sem visto, né? Isso eu não pretendo fazer, não. O problema é que nem todo estrangeiro pensa como Marvin. Apesar de não existirem estatísticas oficiais, entidades que auxiliam imigrantes calculam que milhares de pessoas estejam em situação irregular no país. E a lei é taxativa nesses casos. Se eventualmente, né, e eu digo eventualmente porque é um país que tem dimensões continentais, por qualquer motivo a polícia encontra essa pessoa e ao pedir os documentos percebe que é um estrangeiro que está numa condição de ilegal, ele é convidado então a sair do Brasil. E a figura jurídica é a deportação. Mas será que a lei deve ser aplicada em qualquer situação ou depende das circunstâncias? O caso de uma peruana mostrou que depende. Identificada pela polícia, a mulher, que estava com o visto vencido, recebeu ordem de deportação. Ela tentou explicar que não poderia deixar o Brasil naquele momento. O filho, menor de idade, havia sofrido um aneurisma cerebral e estava internado em estado semivegetativo. Não adiantou. Mesmo depois de receberem laudos médicos confirmando a gravidade do estado de saúde da criança, as autoridades brasileiras determinaram que a mãe saísse do país. E ela não pensou 2 vezes. Entrou com um processo na Justiça Federal para permanecer no Brasil. O desembargador que julgou o caso considerou 3 aspectos para atender ao pedido da peruana. O primeiro é que, apesar de a lei não mencionar casos como esse, a Constituição Federal garante o direito à vida, à saúde e à dignidade a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. O magistrado também levou em conta que, se a imigrante saísse do Brasil sem a criança, ela poderia sofrer um abalo emocional forte caso acordasse. E, por último, ponderou sobre o aspecto prático de uma eventual deportação de mãe e filho. Para efetivar essa decisão, nós teríamos certamente custos adicionais alheios a uma deportação convencional, porque a criança estava internada no hospital de base, precisava de tratamentos médicos, estava ainda ligada a aparelhos, e isso provavelmente exigisse uma UTI, ou um móvel, ou uma UTI aérea, o que ia acarretar, além do risco e a responsabilidade do Estado brasileiro por uma vida humana, despesas elevadíssimas para o governo brasileiro. O desembargador permitiu, portanto, que a peruana permaneça no país até que o filho se recupere totalmente. O correto era que a mãe, como tutora, ficasse sempre próximo ao filho, e que após a recuperação dele, os 2 seriam conjuntamente deportados do país. Para o professor de Direito Internacional da Universidade de Brasília, o entendimento da Justiça Federal foi o melhor possível. Na avaliação do advogado, a decisão permitiu que o Brasil preservasse a diplomacia e ainda respeitasse princípios básicos mencionados em tratados internacionais, como, por exemplo, o da dignidade humana. Você não pode
por uma questão burocrática e compreensível, pegar essa senhora e falar, olha, a senhora infelizmente, sinto muito, mas a senhora está ilegal no Brasil, tem que deportá-la. Quer dizer, e a criança fica aqui no Brasil numa situação dramática. Então, realmente, foi uma surpresa muito positiva essa decisão. Eu acho que é um precedente importante, um precedente que se alinha com o que há de mais contemporâneo no plano internacional em hipóteses assemelhadas. Nos últimos meses, o racionamento de água passou a ser realidade em algumas cidades brasileiras. Em São Paulo, por exemplo, a escassez do produto tem sido um transtorno diário para milhares de moradores. Já no Rio de Janeiro, a preocupação envolve o funcionamento de um sistema de captação montado em uma reserva protegida por lei. Trata-se de uma irregularidade que até começou com uma boa ideia, mas que hoje é uma ameaça aos recursos naturais. São 26 mil hectares de Mata Atlântica espalhados por 4 municípios, a 70 quilômetros do rio, encravada na Serra do Mar. A reserva biológica do Tinguá é considerada o pulmão verde da Baixada Fluminense. Na década de 1990, a unidade foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Tudo que tinha do lado de fora já foi destruído, descaracterizado. Então, o que tem ainda de animal silvestre, de beleza cênica, de uma flora exuberante, estão dentro das unidades de conservação. No entorno da reserva, é possível ver as consequências de anos de agressão, uma cobiça por recursos naturais que chegou a provocar morte. Em fevereiro de 2005, o ambientalista Dionísio Júlio Ribeiro foi assassinado perto de um dos portões de acesso à unidade. Ele organizava patrulhas voluntárias para tentar impedir a prática de crimes ambientais, como a extração clandestina de palmito, a caça e o contrabando de animais silvestres. Toda a unidade de conservação sofre com essa busca do proibido, essa busca de um animal silvestre, que é um grande mercado, é um contrabando, é uma ilegalidade, e tem um grupo grande por trás disso, né? Acho que movimenta fortunas aí no Brasil e internacionalmente falando. É realmente uma preocupação da unidade conter e coibir a caça e a extração ilegal da flora dessa unidade. Mas para o Ministério Público Federal, um outro fato bem mais antigo também tem sido uma grave ameaça à reserva. Entre 1877 e 1912, o poder público construiu várias represas na área das nascentes e implantou um sistema de captação que garantia o abastecimento de água a moradores da região. O tempo passou e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, que hoje opera o empreendimento, não se adequou à legislação. A gente não está falando de uma pessoa que eventualmente mora num casebre dentro da reserva de baixa instrução, quer dizer, uma empresa, uma concessionária de serviço público estadual, então deveria conhecer a legislação ambiental. Então não tem assim, vamos dizer, uma escusa de dizer que não conhece, né? Isso não cabe nesse caso. Pouca gente sabe, mas até 1940 era daqui, do Tinguá, que saía a água que abastecia até 80% de toda a cidade do Rio de Janeiro. O sistema foi construído quando o Brasil ainda vivia o tempo do Império, governado por Pedro II. Na época, houve uma longa estiagem. Políticos e técnicos tentavam encontrar uma solução quando um jovem engenheiro, André Gustavo Paulo de Fronten, garantiu abastecer os moradores da então capital do país com 15 milhões de litros de água em apenas 6 dias. A história conta que ele conseguiu. O episódio ficou conhecido como Milagre das Águas. Fronten foi carregado pelas ruas da cidade como herói. As tubulações construídas naquela época estão aqui até hoje e ainda funcionam. A água retirada do local abastece 25% de toda a população da Baixada Fluminense. O problema é que quando a área foi transformada em reserva em 1989, a exploração dos recursos naturais passou a ser proibida.
11 anos depois, um decreto permitiu a regularização de atividades como a retirada de água de unidades de conservação. Mas este analista ambiental do Instituto Chico Mendes garante: a SEDAI nunca se interessou em se adaptar às normas. O que nós percebemos é que a SEDAI, apesar de estar aberta ao diálogo, ela não demonstrou interesse real em regularizar a sua situação dentro da reserva biológica, ajustando as atividades e compartilhando responsabilidades na conservação da reserva biológica. Além da falta de licenças, os gestores da reserva descobriram que a empresa pública estava colocando flúor na água sem ter informado o ICMBio. Em caso de vazamento, a substância pode contaminar mananciais, deixando-os impróprios para qualquer tipo de consumo. Em 2010, uma reunião entre representantes da SEDAI, do Instituto Chico Mendes e dos gestores do Tinguá parecia ter dado início ao processo de licenciamento, mas as providências não foram adiante. Em 2013, uma grande chuva destruiu parte de uma das barragens. A empresa insistiu no erro, tentou reconstruir as instalações sem sequer apresentar um projeto aos órgãos ambientais. Quando eles começaram a entrar lá na reserva para fazer as coisas, para fazer obra, eles foram imediatamente procurados pelo chefe da reserva, que fez uma reunião com os gerentes da SEDAI, explicando que eles tinham que apresentar o projeto, que protocolar, e eles se comprometeram a apresentar o projeto, dado ali não foi nem 2 semanas, estavam equipamentos pesados dentro da reserva, passando máquina na beira do rio, destruindo vegetação de beira de rio. Estas fotos mostram o leito de um rio seco por causa da captação inadequada. As irregularidades eram tantas que o Ministério Público Federal decidiu denunciar a SEDAI e 2 diretores da companhia por crime ambiental. A decisão dá um prazo de 90 dias para iniciar o processo de licenciamento. Se isso for feito, a ação penal é suspensa por 2 anos. Caso contrário, a denúncia segue para a Justiça. Se forem condenados, os diretores da empresa podem pegar de 1 a 5 anos de prisão. Isso sem falar numa ação civil para obrigar a SEDAI a recuperar os danos. Neste meio tempo, novas multas podem ser emitidas. Em algum momento, em razão da escolha desse caminho, do caminho do litígio, da disputa administrativa e judicial, a SEDAI vai mudar de postura, porque no diálogo não adiantou. Para o procurador, a SEDAI quer ter benefícios econômicos no presente, sem pensar nos impactos que essa atividade pode causar no futuro. E ainda denuncia: o serviço prestado pela empresa não chega a toda a população. Essa água que é captada de graça dentro da reserva do Tinguá e que ela não paga compensação financeira nenhuma por isso, ela abastece todo mundo que precisa? Quer dizer, na Baixada Fluminense você vê todo mundo com água dentro de casa? Não é isso que se vê nas ruas, né? Ou a SEDAI entende a importância dessa floresta e da proteção dessa floresta para garantir os seus mananciais, ou ela, de alguma forma, ela vai estar justamente trabalhando para que isso acabe. O Via Legal termina aqui. Na próxima semana a gente volta com outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!